Amém. O jovem crescerá. Eu estava tão ignorante por causa do meu nível, mas quando o Senhor me tocou, me apanhou e me tocou e me trouxe a si mesmo, o que eu não sabia, agora eu sei. O que eu não sabia, agora, o que você não sabia, agora sabes. Onde eu não podia ir, agora eu posso ir. Onde você não tem sido capaz de ir, agora você irá. E o poder do Senhor que você nunca viu antes, agora você verá. Mas sabes, vai requerer o oceano, a dedicação, devoção, dedicação. Eu acredito que você, eu estou a falar de você mesmo. Onde está a pessoa em que eu estou a falar? Que você pode ter tudo que Deus me deu. E você pode ter até mais do que o Senhor me deu. Eu já falei antes, mas para te ajudar. Quando eu nasci de novo, eu comecei a ler a Bíblia como lia, como assim quando eu estudava matemática. E eu fiz um calendário. E quando eu estava na Universidade de Ibadan, assim que eu fiz o calendário para estudar matemática, mesmo, estudar mesmo de verdade matemática, e ao mesmo tempo também fiz um calendário assim lado a lado para estudar a Bíblia. Comprei livros de histórias da igreja, eu consegui o material de John Wesley, então Charles Finney, C.S. Spurgeon, e eu tive o tempo para estudar isto e aquilo. E eu me afundei nisso e dizia, Senhor, o que fizeste através deles, faz através de mim. E é o que eu estou a passar para ti. E se você, e se perguntares a pessoa mais próxima de mim, que é a minha esposa, ela vai te dizer que até essa semana, aquele hábito de estudar não me deixou ainda. Eu continuo a ter a coleção das obras de Charles Finney, continuo a ter o trabalho completo de John Wesley e continuo ainda a ter todas as obras de C.S. Spurgeon e mais. E até hoje eu olho para mim mesmo e eu vou ao mundo e eu faço aquilo que é necessário, aquilo que deve ser feito, para que então o Senhor possa manter o fogo a arder. E alguém me diga amém. A obra neste caminho. E se você andar no mesmo caminho, você vai ter sempre, você vai chegar sempre ao mesmo destino. Dá-me um bom amém. E então, em 1974, dezembro de 1974, eu fui convidado para um ministério que eles ouviram de mim, porque a igreja, o Ministério da Vida da Igreja Profética começou em agosto de 1974 e dezembro de 1970, a igreja começou em 1973 e em 1974 foi convidado em dezembro na Nigéria, no lado leste da Nigéria. Ouviram de mim e me convidaram lá. E eu tinha um intérprete que traduzia na linguagem do leste. Depois de uma sessão, ele me perguntou, será que você tem o livro de Telos Bar? Eu disse, não,
Eu já ouvi o nome, mas nunca vi o seu livro. Então, ele trouxe a sua cópia, que é Curando o Doente. Então, um livro clássico sobre curar o doente. E eu devorei o livro, eu estudei o livro. E eu disse, Senhor, que farás o que você fez em Gelosbon, vais fazer através de mim. E eu comecei a orar. E sabe, não manifestou logo naquele mesmo mês, não manifestou logo naquele mesmo ano. Eu disse que foi dezembro, como eu disse, foi dezembro em 74. E eu li, estudei, e daquele tempo eu procurei outros livros de Taylor Bond. E até este momento que eu estou a falar para você, eu continuo a ter o meu calendário. Quando ler, quando estudar John Finney, quando ler e estudar John Wesley, quando ler e estudar Spurgeon, qualquer um deles. Então, eu tenho que ter aquele index, aquela observação index do Ministério de T. Osborne, até este tempo. E preciso te dizer isto para te ajudar. Você vai receber ajuda. Eu vou receber a ajuda. E eu vi que há um preço a pagar. E pela graça de Deus, o que eu ensino, eu pratico. Dá-me um bom amém. Estávamos no estado, na província de Naja. Eu acho que foi setembro de 2023. E estávamos a ensinar os ministros. Eu ensinei acerca do poder de orar com jejum. Acho que foi setembro de 2023, eu acho. E depois de eu terminar a pregação, e eu próprio ouvi aquela mesma mensagem que eu preguei. Sabe, quando você faz comida para outros comer, você também tem que comer daquilo que você preparou, que os outros comerem. Então eu próprio ouvi a mensagem que preguei e falei a mim mesmo que não basta ensinar os outros, não basta ajudar outros, alimentar outros. Então, é assim que eu li, assim que eu ouvi aquela mensagem outra vez, eu pratiquei. E todas as vossas orações por mim, Deus está a responder. Eu me sinto forte lendo. E eu me sinto corajoso lendo. E eu me sinto o poder de Deus, ainda que eu esteja a esperar. Sabe? Mesmo que eu esteja a ficar mais velho. Então, sabe, se o teu pai, o teu avô, consegue fazer coisas como essas, não estou a dizer que você deve se ferir, não estou a dizer que você deve pôr qualquer pressão em ti mesmo. Aquilo que a tua saúde não pode fazer, mas o teu pai, o teu avô na fé, se ele está a fazer isso, isso quer dizer que você também pode. Eu posso. É um preço a pagar. Espera no Senhor, assim, da maneira que você puder, até onde você puder. E assim que você esperar ao Senhor, você não está a orar para ti mesmo, você está a orar para o ministério, para a congregação que o Senhor colocou nas tuas mãos. E terás sucesso no ministério. Seja lá o que o Senhor tenha feito nas pessoas que você ou está a olhar, o Senhor vai fazer na tua vida. E pela graça de Deus, eu continuo a mover adiante. E você também continuará a mover adiante. A subir. Continuares a ir mais longe, a ir mais longe. A tua vida será assim em nome de Jesus. Será que estamos prontos para essa sessão?
Estou a perguntar, estás tu pronto para esta sessão? Vamos orar, Pai. Viemos a ti. Escolheste um homem, Paulo apóstolo, que ninguém pensava que podias fazer o uso dele. Chamaste a ele e ele respondeu e Senhor, saturaste a sua vida com a graça de Deus. Saturaste a sua vida com os dons do Espírito. Senhor, saturaste a vida de Paulo com o Evangelho insondável de Deus. E eu oro, Senhor, que a mesma coisa que fizeste a ele, Paulo, e para ele, e através dele, ó Senhor, faça a cada um dos teus ministros, líderes aqui, em nome de Jesus. Confirma a tua graça, os teus dons, a meta do Evangelho em cada vida. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Alguém diga, está feito. Que o Senhor confirme na tua vida. Estamos aí para Atos, capítulo 26, e estamos a ler o verso 16. Atos 16, Atos 26, 16. Atos 26, 16. Mas levanta-te, ponte sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto e daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Duas coisas. O que você viu, não permita que isso seja o fim da revelação na tua vida. O que você viu, não deixa que seja o fim da revelação na tua vida. Porque aí das coisas, portanto, aparecer para as coisas que ainda vão se manifestar a ti. Verso 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Seja lá que é desafio encontrares, ou perseguição, ou agressão lá haver, ou agressores lá encontrares, ou adversários deparares no caminho, eu te livrarei. Eu estarei ao teu lado. Você não vai parar a tua jornada. Verso 18, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Isso quer dizer em Cristo. Cristo estava a falar para ele, quando ele diz em mim, ele estava a dizer em Cristo. O verso 19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Estamos a olhar para a mensagem esta manhã, o maior avivador de todos os tempos, comprometido com a visão celestial, contra todas as probabilidades. Vamos olhar para três coisas. Contra todas as probabilidades. Ponto número 1, o início da visão celestial por um religioso convertido. Ponto número 2 é a continuidade na vocação celestial por um reavivalista consagrado. No ponto número 3 é a consumação depois de tal visitação celestial, por a consumação após tal visitação celestial por reformistas atuais.
Ponto número um é o início, o começo da visão celestial por um religioso convertido. O começo da visão celestial por um religioso convertido. O Senhor o chamou e ele respondeu à chamada que o Senhor fizera. Gálatas 1:13. Porque vós ouvistes da minha conversão em que tempos passados na religião judeia, você sabe, da mesma maneira de vida como hoje estamos a ler Gálatas 1:13, está a dizer, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E verso 15, mas quando está dizendo, verso 14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora o verso 15, mas quando aprovo a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, verso 16, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente eu não consultei a carne nem o sangue. Olha para o verso 22, o verso 22. Verso 22 está a dizer, mas somente tinha ouvido dizer, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Agora o verso 23, mas somente tinham ouvido dizer que aquele que já nos perseguiu, agora anuncia a fé que antes destruía. O verso 24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Também nos fala acerca do começo da visão celestial, quando ele foi convertido. Olha para 3 coisas aqui. Número 1, eu era. Número 2, eu sou. E olha para o subtópico 3, eu serei. Então, porque eu desejo ser, uma coisa é Deus dizer que é isso que você vai ser, eu fui, eu sou e eu serei. Então, e o que você será, terá de desejar ser, terás que tomar a tua decisão. Deus disse que eu serei e eu mesmo serei. Eu determino que nada me vai parar. Eu desejo ser. Olha para o subtópico 1. Eu fui, eu era, eu fui. Então, que o passado antes da visitação celestial, eu era. O passado antes da visão celestial, eu era, 2 pontos. O passado antes da visão celestial, eu sou, 2 pontos. O presente após a visão celestial, eu sou, 2 pontos. A perseverança em vigor, com vigor celestial. A perseverança com vigor celestial, número 1, ele me fala do que ele foi, do que ele era no passado, antes daquela visitação celestial, quando estava a caminho de Damasco. Em 1 de Timóteo, capítulo 1, o verso 12. 1 de Timóteo, capítulo 1, o verso 12. E dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. O verso 13, olha para o verso 13. A mim, que dantes fui, eu fui, tem que ser um fui, tem que haver um fui. Deve haver uma linha de divisão, divisória, uma demarcação entre o fui e o sou. Eu fui e o que sou. Deve haver diferença daquilo que era e do que é agora.
Então, e poder soletrar bem a conversão de uma maneira diferente, de várias maneiras, do que você era e do que você é. Isso mostra bem a conversão que não havia antes, porque antes era um blasfemo, era um perseguidor, antes era um feridor, que maltratava, mas alcançar misericórdia, porque na ignorância eu fiz isso, na minha incredulidade. Então, basta daquilo que ele era. Vamos agora para o ponto do subtópico 2. Eu sou o presente após a visão celestial. Subtópico 2. Eu sou, dois pontos, o presente após a visão celestial. Vamos olhar para 1 Coríntios 15, o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 15. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu preciso explicar isto. Quando Moisés perguntou a Deus que eu estou a ir a esses filhos de Israel, eles não vão crer em mim, eles não vão acreditar em mim. Eles vão perguntar, o Deus que você está a dizer que apareceu a ti, qual é o seu nome? E o que direi a eles? E Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Da eternidade, eu sempre serei assim, santo, puro, justo, amoroso e todos os atributos que eu sou o que sou. Aquilo pertence somente ao remo de Deus. Mas sabe, aqui não é eu sou o que sou. Não, porque isso aqui estaria a clamar ele a divindade. Mas ele aqui está dizendo eu sou o que sou. Aquela única palavra faz a diferença. Que a graça de Deus veio a mim. E ele está dizendo que e a sua graça que foi posta em mim não foi em vão. É a graça que veio e transformou a sua vida. Mudou a sua vida. Transformou a sua vida. E ele diz que a graça que foi posta em mim não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos mas não eu, todavia não eu, todavia, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente. Ninguém fez Deus, ninguém pode o que Deus é, do que Deus pode ser, mas eu sou o que sou. Mas no caso de Paulo, Deus teve que o fazer, Deus teve que o recriar, Deus teve que o regenerar. E está a dizer que não é eu, mas a graça de Deus que está em mim. Está a dizer agora no verso 11. No verso 11 está a dizer ali, pelo que seja eu ou eles, então pregamos. E assim vós creis, mas eu então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos. E há uma diferença entre o que eu era e o que eu sou hoje. No que pregamos, há uma diferença total. Agora, no subtópico 3, eu serei. Também a razão pela qual estamos aqui, que não vamos permanecer no mesmo nível do que éramos, mas a mudança chegou. A graça vai trazer a mudança na tua vida, mas há uma graça salvadora. É por isso eu sou. Mas também há uma graça sobrenatural, suficiente e crescente, que eu serei, eu serei. E quando aquela graça que te salva, e aquela mesma graça vai te elevar. Então, mas o que Deus disse que serás, você terá que desejar ser. Tens que desejar ser. Que digas, Deus me fez esta promessa
e eu aceito, eu creio nela, eu confirmo e tudo e o que preciso fazer e tudo quanto devo fazer para assegurar que esta graça, que esta promessa, que este poder seja uma possessão pessoal, será feito. Eu desejo ser a perseverança com vigor celestial. O subtópico 3, eu serei, 2 pontos, a perseverança com vigor celestial. Atos, capítulo 26, o verso 22. Atos 26, 22. Tendo, pois, alcançando o socorro de Deus, misericórdia de Deus, alcançando eu a graça de Deus, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço. Então deve desejar ser, o desafio virão, então há muitas portas abertas, mas há muitos adversários, mas você deve continuar. Cadeias vieram, aprisionamentos vieram, e são pessoas religiosas que levantaram isso, que não entendia, como ele próprio não entendia antes também, anos atrás ele próprio não entendia, e também há pessoas que não entendem até hoje, tá vendo? Você está pregando o evangelho, ele até chegou no tempo de pregar o evangelho a pessoas que ele queriam fazer Deus, que ele queriam fazer um sacrifício, e ele lhes parou, e esses judeus vieram de onde ele tinha ido e convenceram aquela gente e o apedrejaram. E aqueles judeus vieram do lugar onde eles tinham passado e apedrejaram aquele povo para apedrejarem Paulo, mas graças a Deus simplesmente o levantaram e o levaram. Paulo, apóstolo, o que você vai fazer agora? Está apedrejado, deixaram quase morto. Agora levantar-se, será que você não vai fugir da cidade? Não, ele voltou. Em Ancônia, em Antioquia, em todos aqueles lugares onde os inimigos estavam à procura dele. Sabe, se você evitar o perigo, se você evitar perseguição, se você evitar todos aqueles agitadores, você não poderá ser o que Deus disse que serás. Mas quando você desejar ser e não te importares do que alguém queira fazer, ou de qualquer ato que eles vão trazer, então é ali onde você vai ter o que você deve ter, e terás em nome de Jesus. Então ele disse que alcancei o socorro e continuei até ao dia de hoje, até hoje. E continuarás, porque você será, e porque deseja ser, porque você deseja mesmo ser. Vamos agora ao ponto número 2. Ponto número 2, a continuação na vocação celestial por um reavivalista consagrado. Reavivalista consagrado. A continuação. É bom, sabe, começar é bom, mas tens que continuar. Eu disse que tens que continuar. Eu estava à espera de um bom amém. Sabe, quando eu quero estar certo de que você ainda está acordado, que você ainda, que você não está dormindo, que você não foi dormir, que você não está a cabecear, quando eu quero estar certo de que todo T, todo J, que estás a ouvir está a entrar em ti, é assim que eu digo, será que eu posso ouvir um bom amém? Então o Senhor te fará aquilo que deves ser. Estamos a olhar para 3 coisas aqui. Número 1, a clarificação, o esclarecimento da vocação celestial. Número 2, é a concentração na visão celestial. Número 3, é a contribuição como vaso enviado pelo céu. Olha para o subtópico 1, estamos a olhar para a clarificação da vocação celestial e a clarificação da visão celestial, da vocação celestial. O Senhor te chamou
E você respondeu àquela chamada. Então precisas ter uma percepção clara. Precisas ter um entendimento claro que isto é o que a vocação celestial fala. Estamos a olhar para 2 de Timóteo, capítulo 4, o verso 2. 2 de Timóteo 4, 2. Prega a palavra. É o que você tem de fazer. A palavra da salvação. A palavra de Deus. Prega a palavra na sua plenitude. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus Cristo. A plenitude de Cristo. O Santo, a plenitude de Cristo, Ele salva, a plenitude de Cristo, Ele cura, a plenitude de Cristo, Ele transforma, a plenitude de Cristo, Ele santifica e purifica, a plenitude de Cristo, Ele empodera, Ele capacita e é capaz de fazer com que tudo funcione. A plenitude de Cristo, Ele é o Rei vindouro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Prega a palavra do princípio até ao fim. E assim que olhares para o Senhor Jesus Cristo, número 1, Ele confirmou o testamento todo, ele por muitas vezes, Ele disse que está confirmado. E Jesus aceitou o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Ele disse: ó vós nécios, lentos de coração em crer em que tudo está, em tudo que está escrito na lei de Moisés. Isso então está a trazer o penta todo, que é de Gênesis até ao Deuteronômio, e na lei, e na classificação das obras do Antigo Testamento, livros históricos, e também os profetas e tudo quanto estava escrito acerca dele, que deve ser cumprido, deve se cumprir. Então é assim que ele pegou o Antigo Testamento todo como a palavra de Deus. E você sabe que em Atos dos Apóstolos, quando aqueles apóstolos pregaram da palavra, eles cotaram também Salmos, Atos capítulo 2. Eles cotaram o livro de Moisés. E eles pegaram isso como a palavra. Se você ler até mesmo só o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, você poderá ver ali que eles se dão de Gênesis, onde Deus apareceu a Abraão, e então ao deserto, quando o Senhor revelou a sua mente, a sua vontade a Moisés e a Josué e aos reis, e até mencionou Davi e Salomão, mencionou Samuel e todos eles, até você chegar ao fim do Antigo Testamento. Então, os crentes antigos em Cristo, eles tomaram o Antigo Testamento todo como a palavra. Pregue a palavra. E então, Jesus disse que tudo quanto fez, Ele fez segundo a vontade do Pai. E então, isso traz Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos os atos dos apóstolos, atos do Espírito Santo. Então, nos damos eis que recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E do capítulo 1 ao capítulo 28 é o registro do que Jesus disse, do que iria acontecer, a palavra. E então todas as epístolas dizem que muitas coisas ainda tenho, que eu não ainda vos falei, porque não podeis suportar. Ele estava a falar acerca da revelação que daria nas epístolas. E ele está a dizer, quando o Espírito da verdade vier, ele vos dirá toda a verdade. É a razão pela qual temos Romanos, temos 1 e 2 de Coríntios, e a razão pela qual temos tudo, até Judas. Agora Apocalipse de João, a revelação de João, que Deus revelou a Jesus,
e enviou o seu anjo para revelar essas coisas a João e para as igrejas, a igreja toda, porque ele diz que tudo que é nesta igreja, ele diz que todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Agora temos então o canô completo da Bíblia toda. Então é a palavra do princípio até ao fim. Prega a palavra e se chegar a qualquer parte da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, isso tudo é a palavra. Pregue a palavra. Estamos na 2 de Timóteo, capítulo 2, o verso